E é muito bom estar aqui. Olá, senhora Olá, e Vivi. parece que a gente já se conhece. Muito Ok. bem. Então, nós terminamos umas sessões maravilhosas e você falou sobre muitas áreas do Espírito Santo. Mas existem algumas questões que não conseguimos abordar. E eu Ah, separei esse momento para abordar algumas das coisas que talvez toquem os corações sobre as quais as pessoas queiram ouvir um pouco mais. Muito bem. E uma delas é: eu sei que você falou que nós temos sido tão cuidadosos em desenvolver uma atmosfera que às vezes negligenciamos a presença do Espírito Santo. Então, o que eu quero perguntar a você agora, só para falar por um instante, é como podemos convidar a presença do Espírito Santo de volta? Nós temos a atmosfera, agora queremos a presença de volta, sem trazer os sei. cultos desnecessariamente longos e cansativos. Bom, nós fazemos isso pedindo. É, lembra que eu disse sobre o Espírito Santo, que ele é um cavaleiro? E nós iniciamos a conversa, Entendi. ele não inicia a menos que tenha um propósito. É, o que eu tenho percebido é que, muitas vezes em igrejas, as pessoas vão à frente para receber salvação. Uhum. Eu separo alguns minutos para dizer: Espírito Santo, por favor, toque nessas pessoas. E elas começam a chorar, mas choram mesmo. E ele então entra em ação. E eu sempre gosto disso porque a Bíblia fala sobre provar o dom celestial. Sim. Eu acho que é muito mais difícil as pessoas retrocederem se provarem o dom celestial. Uhum. Então, eu estava numa igreja e um senhor, e era uma igreja grande. E eles haviam feito uma transição de algumas tradições carismáticas Uhum. antigas. Eles viviam naquela época, mas haviam feito aquela transição. Certa noite o Espírito veio e as pessoas choravam muito. O Senhor me mostrou: agora é hora de fazer eles darem graças, para orar e louvar a Deus, e eu encerrei o Uhum. culto. E o pastor me disse: nossa, eu estava esperando que fosse demorar mais uma hora, que a gente veria todas Uhum. aquelas coisas Uhum. esquisitas acontecerem, coisas que a gente não entende. E ele disse: eu adorei como Deus guiou você para terminar o culto, e eu senti isso também. O Espírito Uhum. já tinha cumprido o seu propósito. E ele falou: vamos agora terminar o culto. Então, Lisa, eu já vi a presença do Espírito se manifestar por 2 minutos e as Uhum. pessoas serem tão profundamente impactadas, e não foi por 5 horas. Eu e você estávamos conversando no carro e estávamos dizendo que às vezes nós temos apenas 35 minutos num É, culto, é mas a isso? verdade é que são os nossos 35 minutos. É, Então, ao invés de pregar por 35 minutos, pregue 30. isso, pregue 30. E faça uma pausa para o Espírito Santo, ou no meio da sua mensagem. Dê Aham. espaço para o Espírito Santo fazer a vontade dele. Tem ministros que estão tão ocupados tentando cobrir tantas áreas que esquecem de deixá-las serem saturadas Com pelo Espírito certeza sou Santo. culpado É disso. isso. Todos nós somos assim. Bem, a outra coisa, a pergunta, o papel do Espírito Santo. Você realmente falou muito sobre isso. Você falou sobre orar em línguas e nos enchermos do Espírito Santo. Mas eu quero que você fale um pouco mais sobre. Você disse que o Espírito Santo nos encherá. Uhum. Mas quanto e quando isso acontece? No livro de Colossenses diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Em Romanos 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se olharmos para a palavra filhos aqui, que quer dizer Uhum, huios, que são filhos maduros, nem uhum, todo cristão é guiado pelo Espírito, muitos são guiados por suas emoções, seu uhum, intelecto, pelas situações, pelas circunstâncias. Ele estava dizendo que os filhos maduros são guiados pelo Espírito. Como ele nos guia? O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito. Em outras palavras, vamos supor que eu queira ir a uma cidade e eu sinto uhum. aquele incômodo, quase que irritante, sabe como é? Então, Já aconteceu com você ir a um lugar isso, onde não deveria ter ido? isso. E qual foi o fruto O disso? fruto disso é que eu disse: eu não vou fazer isso novamente, eu não vou fazer. Foi um desastre, foi Uhum, muito ruim. sim. Eu aprendi que, ao receber esse tipo de aviso, eu não devo ir, Uhum, devo parar. Agora, eu não cancelo reuniões. Eu já sim. passei por situações em que, bom, depois de marcar, eu senti que o Senhor não queria que eu fosse, mas eu já tinha dado a minha palavra que eu iria. E aí eu disse: Senhor Deus, a Bíblia diz que o Senhor honra quem mantém a palavra, mesmo que saia prejudicado. Eu tenho que ir. Eu preciso que me proteja. Eu preciso que o Uhum, Senhor garanta que vai dar certo. E sabe de uma coisa? Ele nunca me repreendeu por isso. uhum, Não foi muito bom, mas senti a proteção dele enquanto estava lá. uhum. Então, para mim, é melhor ouvir primeiro aquele pequeno aviso: não vá, não faça isso. É realmente maravilhoso. É possível conhecer isso. É tão evidente. Uhum. E quanto mais andamos com Deus, mais sensíveis nós ficamos a isso. Eu acho que também falamos. Na verdade,
Você falou sobre o Dr. Show e as coisas maravilhosas que ele tem feito. Ele tem se enchido continuamente orando no Espírito, mas eu também conheço uma das chaves. Eu não acho que as pessoas entendem que nós podemos, de fato, fazer isso. É que ele diz não a muitas coisas para que ele realmente possa separar aquele tempo com o Espírito. O Espírito Santo dirá não. Há coisas possíveis para fazer o impossível. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você vai notar no livro de Atos que eles se tornaram cheios do Espírito Santo em Atos 2, mas quando Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes em Atos 4 e continua até Atos 5, estar cheio do Espírito Santo não é algo de um momento só, é algo que Deus está dizendo, não se embriaguem com vinho que leva à embriaguez, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, em outras palavras, como crentes, não é que nós vazamos, é que não queremos transbordar continuamente. Tem vezes que no nosso casamento estamos transbordando de amor um pelo outro. Tem outras vezes que ficamos distantes um do outro e temos que transbordar de novo, não é isso que acontece? Vocês entendem o que eu estou dizendo, não é? E Então, pode ser intencional? é isso mesmo. Então, permaneça cheio. Ser cheio do Espírito é algo contínuo. E ele disse, quando estamos cheios do Espírito, isso se manifesta em salmos, hinos e canções espirituais. Você vai se derramar simplesmente cantando. Eu tenho E cantado desligue a ultimamente TV. E limite as desligue a outras TV. coisas que irão cansar você. Vamos à pergunta. Todos os crentes têm a capacidade de operar em dons espirituais ou só os ministros? Essa é uma pergunta e tanto. Eu acredito que todo crente tem a habilidade, a capacidade de ser usado com qualquer dom do Espírito. Se alguém precisa de um grande milagre, essa capacidade de operar um grande milagre pode vir sobre qualquer pessoa. Existem algumas pessoas em que Deus coloca aquele dom e ele funciona em todo lugar onde forem ministrar. Sabe, eu já vi indivíduos, eu estou pensando num agora que é um grande homem de Deus, ele tinha o dom de cura sobre a vida dele na área do coração. As pessoas que tinham problemas no coração costumavam vir de todo o país para as reuniões dele e eram curadas. Ele tinha o dom de cura sobre sua vida e isso o ajudava a cumprir o ministério para o qual ele foi chamado. Mas olha só, eu me lembro de outro amigo meu e ele disse que seu filho literalmente se afogou na banheira. Ele foi eletrocutado. E estava morto há 45 minutos. Ele disse, John, eu orei por 45 minutos e nada aconteceu. Os paramédicos ficaram indignados porque a máquina não mostrava pulso nenhum. E ele disse, algo veio sobre minha cabeça e desceu. Uma pessoa olhou através dos meus olhos e disse, você viverá e não morrerá. E o filho dele ressuscitou da morte. E ele não era um ministro naquela E época. ele não era um ministro naquela época. Ele era um policial em Los Ele Angeles. também não estava num culto naquela hora. Ele tinha acabado de chegar do culto em que ele se converteu. Mas, na verdade, o que eu quero garantir que fique claro é... A pessoa tem que crer. Qualquer Ela tem que crer. pessoa, em qualquer momento da sua vida, num shopping, até num supermercado, pode ministrar. Eu não sei, supermercado para mim é um pouco difícil, mas eu me sinto muito mais confortável num shopping. Quero dizer o seguinte, não tem que esperar pelo dom da cura. Jesus disse, esses sinais acompanharão os que crerem e imporão as mãos sobre os doentes. Isso é quando você faz a oração de fé para que alguém fique curado. Ele vai honrar isso porque Deus honra a sua Você não tem palavra. que esperar até que o pastor o coloque no púlpito e você também não tem que esperar até encurralar alguém no saguão da igreja. Você, de fato, pode levar o poder de Deus, as promessas de Deus para o seu dia a dia. E se você sentir guiado pelo Espírito para conversar com alguém, ou tocar alguém, ou orar por alguém, ou ser generoso com alguém, talvez devêssemos simplesmente começar sendo generosos. Bom, esse é um dos dons. O dom de dar generosidade, ok? Outra pergunta, e ela meio que volta à pergunta anterior. Se o Espírito Santo... Bem, nós sabemos que o Espírito Santo veio revelar Jesus. Ok. É isso aí. Então, e quanto ao que temos visto nas 2 últimas décadas com as manifestações de tremedeira, gargalhadas, e rolar no chão, e cair, como essas coisas revelam Jesus? Bom, deixa eu dizer o seguinte... A Bíblia fala sobre sinais incomuns, mas geralmente são de curto período. Há vezes e períodos em que sinais incomuns acontecem e eles chamam a atenção das pessoas e revelam Jesus. O que tem sido cada vez mais desagradável é que as pessoas se prendem à manifestação e não se prendem ao manifestador. Eu nunca esqueço de quando eu estava em Singapura e o ministro de cura estava lá e ele tinha o dom que fazia as pessoas começarem a gargalhar. A presença de Deus estava prestes a se manifestar na igreja, ia se manifestar na igreja, e de repente as pessoas começaram a rir.
E sabe o que eu senti? Era como se estivessem arranhando um quadro de giz. Foi o que eu É. senti no espírito, É a e coisa então certa na hora errada, não é? eu disse: "Parem, É. parem!" E eles então pararam e eu disse: "Escutem, vocês se prenderam à manifestação. Não Sim. seguiram o Espírito de Deus. Não era É. isso que ele ia fazer aqui, ele ia tocar pessoas profundamente no temor do Sim, Senhor." sim. E eu disse: "Olha só, eu tenho esperança que o Espírito de Deus retorne e consiga ministrar." E eu pedi que todos orassem e o Espírito de Deus veio, as pessoas começaram a chorar por toda a igreja. O que Uhum. acontece nessas situações é que as manifestações são desagradáveis. É como se as pessoas começassem a se a se gabar. Um casal não tem intimidade na frente dos outros. É como se as Sim. pessoas pegassem a É. intimidade que Deus lhes deu e se gabassem dela e dissessem: "Olha como nós somos espirituais." Estão É, entendendo? verdade. Eu acho que quanto mais eu conheço o Espírito Santo, mais eu quero proteger ele, seus dons, sua capacidade, seu poder, Uhum. de maneira respeitosa e honrosa, não de Uhum. maneira que o apague. A Bíblia fala sobre apagar o espírito, é quando apagamos o poder e os dons dele. Não faça isso, tudo bem? É disso que a Uhum. Bíblia está falando, mas honre ele, não exponha ele como se ele fosse simplesmente uma influência ou um poder barato. É. Eu quero dizer algo novamente. Nós estamos pedindo ao Espírito Santo, o estamos convidando para que ele faça o que quiser fazer. Quando somos amigos do Espírito Santo, ele às vezes faz coisas de uma forma ou numa hora que podem parecer inconvenientes. Mas nunca é algo forçado, artificial nem perturbador. Nunca É. chamará atenção para as pessoas, chamará atenção para Deus. Muitas vezes há uma atmosfera e uma presença para isso. Eu estive recentemente com algumas pessoas de diferentes denominações. Eu ouvi algumas delas zombando das manifestações que eu acredito terem sido reais uma vez e que depois talvez fossem repetidas com esperanças de que Deus iria continuar a abençoar o que ele tinha abençoado antes. Vamos fazer só a forma, Aham. e a função ficou perdida ao longo do caminho. A Aham. forma havia permanecido e estavam zombando dela. Eu sinto, mesmo enquanto estamos falando aqui, que nós não estamos zombando. Nós queremos tudo que o Espírito Santo tem, mas queremos que seja em fé. Nós queremos isso com ordem e decência e queremos que seja acompanhado pela presença de Deus. Muito bem, outra pergunta. É possível que uma pessoa realmente sinta que tenha paz sobre algo e isso não seja de Deus? Se é possível você ter paz Isso fora pode de Deus. acontecer? Sim, com certeza. Se você ler Ezequiel 14, Deus fala sobre o povo que vai até ele com ídolos em seus corações. Uhum. Então, o que é um ídolo? No Novo Testamento, a idolatria é cobiça, é quando você cobiça ou deseja alguma coisa. O povo em Ezequiel chegava a ir até um profeta e dizer: "Por favor, ore por mim e me fale uma palavra de Deus." E Uhum. Deus disse: "Responderei a ele conforme sua idolatria." Uhum. Quando vou para a presença de Deus e peço alguma coisa, eu tenho que Uhum. me certificar de que o meu coração está neutro. É. Houve vezes na minha vida em que eu não fiz isso. Então, eu tinha uma paz que não vinha de Deus, e isso me causou muita tristeza. Então, em outras palavras, se você está orando sobre a pessoa com quem você vai casar, por exemplo, eu e a Lisa, no início do nosso namoro, nós oramos bastante, nós oramos, chegamos a orar, nós chegamos a orar até por 30 dias. Não alimentamos os pobres em teu nome. Não visitamos os que Uhum. estão na prisão em teu nome. Uhum. Porque as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas cultivam o fruto. Então, quando cultivamos o fruto, é quase uma coisa segura para terminar bem a corrida até o final. Porque quando tudo isso começou para mim, por isso que eu acho que é uma boa pergunta, eu Uhum. trabalhava numa igreja muito, muito, muito grande. Eu trabalhava muito na igreja, era uma das mais conhecidas no mundo. Iam muitos pregadores conhecidos e outros menos conhecidos, e tinham muitos ministérios nessa igreja também. Uhum. O que eu vi lá é que parecia que alguns pregadores traziam Jesus com eles. Eles Uhum. pregavam e parecia que Jesus tinha levantado e pregado. E eu dizia: "Nossa!" E depois havia outros que vinham e eu pensava: "O que aconteceu comigo? Por que eu me sinto sujo? Por que a conversa deles é tão lasciva?" Uhum. Depois subiam na plataforma e as pessoas eram curadas. E eu ficava lá sentado e pensava: "Deus, eu não entendo isso. O que Uhum. é que está acontecendo? Como ele Uhum. pode agir daquela forma comigo no carro e depois Uhum. subir na plataforma e as pessoas serem curadas?" E eram verdadeiramente curadas. Não eram falsas curas, eram de verdade. Ora, era o poder do Espírito Santo. Aí Deus me Uhum. mostrou que Judas expulsava demônios, curava enfermos, fazia milagres, mas Judas está no inferno. Balaão profetizava, mas ele está no inferno. É isso. É Sim, isso. sim, Mas é ele não mesmo. acabou bem, não sei onde ele está, não quero dizer isso.
Mas foi aí que Deus falou, a unção de Deus, os dons de Deus na vida de alguém não é necessariamente a aprovação de Deus. Uhum, Você conhecerá alguém pelos seus frutos, uhum. ok? Você conhecerá alguém pelos frutos. Muito bem, então você falou sobre ser guiado por aquele sentimento de paz e não se sentir bem acerca de alguma coisa. Falamos sobre a testemunha, falamos sobre a intuição, falamos sobre simplesmente orar, mas você pode falar sobre outras formas, como podemos ser guiados pelo Espírito, que Deus realmente fala com alguém, porque nós sabemos que não é sempre uma voz audível. E recentemente eu ouvi uma contestação de que Deus fala com as pessoas, literalmente, mas só através da Bíblia. E você? Você acredita que Deus fala e que fala somente através da sua palavra? E se você pudesse nos explicar isso melhor, porque nós temos uma geração que pensa que Deus não fala mais. Primeiramente, Paulo disse, ele disse aos crentes que eram levados pelos ídolos mudos. Isso quer dizer que eram os Sim, ídolos idiotas. que não movem. Então, o que ele está dizendo é que os ídolos deles, dos coríntios, não podiam falar. Ele disse que a diferença é que o nosso Deus fala. Ele fala claramente, ok? Então, como é que ele fala? O Novo Testamento mostra várias formas dele falar conosco, ok? A primeira e principal é a testemunha interior. É o sentimento de paz. É aquilo que sentimos, que já falamos antes. Essa é a forma número um, como ele Mais fala. que pela palavra dele? Mais do que. Não, 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 peraí. A palavra sempre se alinha com isso. Se você tem sentimento de paz e não está alinhado com a palavra, não siga isso. Certo, Você, ok. obviamente, tem motivação errada em seu coração. Você precisa voltar para o ponto neutro, ok? A palavra Então, sempre será a estrutura. a palavra sempre Sempre a será a base e base a para tudo. estrutura, certo? A testemunha interior é a número um. A segunda maneira é a voz delicada, sobre a qual Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ok? O Espírito de Deus fala o que ele ouve, ele está falando o que Jesus está dizendo. Agora, eu vou dizer o seguinte: algumas pessoas estão em muitos problemas porque começam a escutar algumas vozes. O problema é a testemunha interior havia um incômodo e não tinha nenhuma testemunha. Toda vez que eu escutei a voz de Deus, a testemunha a acompanhou e ela se alinhou à palavra de Deus. Ou seja, estamos construindo uma base aqui: palavra, testemunha, voz. Então, se você tem a voz, mas não tem testemunha, não ouça a voz. Eu já estive em reuniões, pessoas profetizaram para mim, sem presença nem testemunha interior. Eu coloquei a profecia na prateleira, ok? Eu não Eu podia confesso que acreditar. eu também já Eu já quebrei. fiz isso. A próxima maneira da qual o Novo Testamento fala é através de sonhos, ok? Nós vemos Paulo tendo um sonho, um homem da Macedônia dizendo: por favor, venha nos ajudar. Era o Espírito Santo mostrando a Paulo que ele tinha que ir à Macedônia. Ele tentou ir a Bitínia, o Espírito não deixou. Ele tentou ir a outro lugar, o Espírito não deixou. Ele teve um sonho com um homem da Macedônia dizendo: por favor, venha nos ajudar. Isso são sonhos. Deus às vezes fala com algumas pessoas através de sonhos e não fala com outras. Eu sei que essa é a forma muito poderosa como Deus fala com minha esposa através de sonhos. E comigo é um pouco mais raro, mas às vezes acontece. Comigo acontece mais com a voz mansa e delicada. A próxima maneira que a Bíblia cita é a visão. Uma visão é quando Deus literalmente. Paulo teve uma visão, ele disse: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Você não sabe se está no corpo ou fora do corpo, mas você tem uma visão de dentro do mundo espiritual, ok? E isso se chama visão. Foi a maneira como o meu pastor enviou eu e a Lisa para o Messenger International em 1989. Ele chegou e disse: senhores, eu tive uma visão ontem à noite, foi como se eu estivesse assistindo na tela de uma TV. Eu vi um de vocês como pastor, você não será pastor na nossa equipe, vai viajar por todos os lugares e será uma bênção para o corpo de Cristo. E é você, John Bevere. Deus havia me dito a mesma coisa em oração cerca de 8 meses antes, então foi uma confirmação. Estão entendendo? Ok. A última maneira que o Novo Testamento diz que Deus fala conosco é através de transes. Talvez você lembre que Pedro subiu e ele estava com fome, falando nisso, eu estou com fome agora. É isso que Então acontece quando estamos com fome, estamos é em isso que transe. acontece. E o que acontece quando se está em transe? Um transe é onde seus sentidos ficam suspensos. A diferença entre transe e visão
É que numa visão, os seus sentidos ficam intactos. Numa visão, você pode se mover. Quando Paulo subiu ao céu, quando João subiu ao céu, eles se moveram lá. Em transe, os seus sentidos ficam suspensos e você vê algo e apenas ouve a voz de Deus. Levante-se, Pedro, mate e coma, não é? Eu conheço pessoas que já entraram em transe e eu não vou tomar muito tempo com isso porque já estamos acabando, não é? Agora, alguém me diz, mas e quanto a lã? A lã é do Antigo Testamento. Você tem que pegar tudo do Antigo Testamento e passá-lo pela cruz. A cruz irá deixar em paz ou revisar ou deletar. Então eu levo a lã até a cruz e a cruz a deleta. Pois a Bíblia diz todos os que são guiados pelo Espírito de Deus e não todos os que são guiados pela lã. Temos que lembrar que as pessoas no Antigo Testamento não tinham o Espírito de Deus habitando dentro delas. Então elas diziam, Deus, o Senhor tem que falar comigo através da lã. Eu, particularmente, não encorajo a lã os crentes do Novo Testamento. Eu creio que não tem problema, mas você tem que se certificar de que você está sendo guiado, acima de tudo, pela palavra de Deus e pela testemunha interior. Porque a lã está na esfera física e você não pode confiar na esfera física. Nós somos chamados para viver no Espírito e andar no Espírito. Na verdade, eu quero complementar o que você disse sobre a esfera física. E todas essas foram respostas de acordo com a esfera espiritual. E depois nós temos um mandamento muito claro. Se vocês virem um irmão em necessidade, Com não fechem o certeza, coração. com Então não certeza. precisamos de uma voz do céu. Só precisamos ver uma necessidade ou ouvir sobre uma necessidade. Quando nós ouvimos o que estava acontecendo com os livros, que as pessoas estavam arrancando as páginas e as memorizando, nós dissemos, como podemos fechar os nossos corações? Não podemos. Não vimos aquilo, mas ouvimos sobre aquilo. Nós dissemos, nós iremos Temos que levar essas responder. mensagens aos pastores. Quando eu ouvi sobre o Precisamos, tráfico sim. de meninas, Deus não Exatamente. falou comigo na sala da diretoria, mas falou É. a Lisa, temos que Eu ajudar. li isso numa revista. Eu vi isso quando eu Pois estava é. lá. Então, algumas pessoas estão procurando por um sinal, ou um transe, ou um sonho, uma visão, enquanto a Bíblia diz: se vocês virem um irmão, Isso, e nós isso. começamos com o nosso irmão em necessidade, começamos com os cristãos em necessidade, começamos com as pessoas que podemos ver, as que podemos tocar, cujas vozes podemos ouvir, não podemos fechar nossos corações. Toda vez que respondemos ao que vemos na esfera natural, Deus confia em nós mais e mais na esfera espiritual. É. Pois ele diz, eu vejo que vocês são fiéis nisso. Talvez eu possa confiar a vocês um pouco mais na esfera espiritual. Amor, temos um isso. pouco mais de um minuto. Pode orar pelos Absolutamente. nossos amigos e parceiros? Sim. Você ora por eles? Eu começo e você termina. Pode ser Tá assim? bom, pode ser. Pai Celestial, nós agradecemos porque nos últimos dias o Senhor disse que seus filhos e suas filhas seriam guiados pelo teu Espírito Santo. De acordo com Atos 2,17, é a geração que irá andar em visões, sinais, maravilhas e sonhos. Amém. Então, Pai, faça a tua vontade. Nós te pedimos agora para que nos encha do teu Espírito, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, um coração maior para crer e a ousadia para fazer orações poderosas e ver o céu invadir a terra. Eu quero que o telespectador abra seus olhos e, Pai, em nome de Jesus, eu oro Sim, pelos Pai, meus faça irmãos isso. e pelas minhas irmãs que estão assistindo e falo principalmente a escravidão. Eu ordeno Sim. que ela seja quebrada na Sim. sua vida Todo e tipo eu de falo a enfermidade. enfermidade e a doença. Eu ordeno que sejam quebradas. Ordenamos que todo pensamento, qualquer ideia que se levante contra o conhecimento de Deus, que sejam destruídos. Sim. Eu libero Sim, agora. em nome Lisa de e eu Jesus. concordamos. Nós estamos em concordância. Sim, amém. Receba a presença do Deus vivo. Senhor. Sejam cheios Obrigado, Pai. do Espírito no nome poderoso Sim. de Jesus e floresçam nos Sim. seus dons que Deus colocou sobre a vida de vocês em seu mundo de influência. Pai, eu e Lisa nos Sim, colocamos obrigado, em Pai. tuas mãos Sim, agora Senhor. no nome poderoso de Jesus e todos digam Amém. amém, amém, amém.